Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 17 de fevereiro de 2016, quarta-feira, mais um dia muito movimentado, muita coisa aconteceu, muitos sinais no intraday. Esse ano tá muito bom, mas tá dando uma canseira. Vamos às movimentações do nosso mercado então. A gente pode ver que o Ibovespa subiu 1,67% hoje. Mas a gente foi muito além disso. Se a gente pegar o fechamento de ontem até a máxima, a gente vai ver uma alta que chegou a 3,6% de um movimento intraday muito forte mesmo. E mais para o final do pregão a gente teve uma reversão muito forte por conta de um novo rebaixamento da nota de crédito do Brasil pelo Standard & Poor's. Rapidinho aqui mostrar para vocês a intensidade da pancada. O mercado deu um mergulho para baixo e não chegou a se recuperar dessa paulada. Então, foi um dia de alta, mas a gente teve, na verdade, um pregão bem direcional na alta e também na baixa, né? Bom, esse movimento de alta de hoje está em linha com o que se esperava para o mercado, um movimento de alta, né, que em nenhum momento pareceu ser fácil. Eu acho que algumas vezes que esse movimento tinha jeito de ser truncado. A própria reversão que o mercado ofereceu aqui em janeiro não foi aquela reversão óbvia, né? Exigiu um pouquinho mais de preparo para a gente conseguir capturar. E essa última pernada de alta também, lembrem vocês que a gente vinha operando em G16 que venceu hoje, né? E a gente passou por alguns sustos nesse candle aqui, nessa correção, e a última posição que a gente mencionou a ser feita foi na superação dessa máxima que deu para pegar e era para pegar no WinJ, que é o contrato que passou a operar com plena liquidez hoje, né? Deu para pegar aí um movimento legal. Bom, há espaço para o mercado continuar subindo. A expectativa é que a gente venha testar em algum momento a faixa dos 44 mil pontos ou a LTB do canal de baixo que vem desde de maio de 2015, ou ambos, idealmente ambos no mesmo ponto do tempo. Já dá para a gente desenhar um canal de alta de curto prazo para nos orientar. Existe um espaço ainda para o movimento de alta, depois a gente tem um recuo, mas também não está descartado um recuo já meio de imediato para novamente se aproximar dessa LTA aqui, depois o mercado volta a subir. Enfim, é um movimento de alta. Nós devemos continuar sendo agressivos na ponta compradora. Essa orientação que eu estabeleci e que venho seguindo. Os preços também vão com o candle de hoje conseguindo romper essa retração de 0,32 e sugere o teste da retração aqui. Alguns papéis vão subir, outros vão cair, né? Mas os sinais compradores devem ser aproveitados, ok? Então, finalmente o WinG venceu, agora a gente está com o WinJ16. No LS Live eu mostrei esse canal para o pessoal, né, no iniciozinho do pregão. É um canal que foi muito bem respeitado, mas que foi rompido agora no final do dia, né? Nós tivemos um ponto de entrada por um primeiro movimento, logo no comecinho do pregão, e quem operou esse movimento conseguiu buscar aí uns 950 pontos no máximo, e até um sinal bem óbvio de saída, uns 660 pontos. Então foi um dia bom para o índice. É difícil dizer o que vai acontecer amanhã. O gráfico intradiário não dá nenhuma dica mais forte, tá? Mas eu entendo que se o mercado continuar no movimento corretivo, se ele der continuidade, ele deve buscar a faixa dos 41.300, 41.330, esse é o patamar que eu imagino que buscaria, tá? Se tivesse setup na ponta vendedora, eu operaria, né?
se for um bom setup, e se tiver um setup na ponta compradora, eu operaria com mais gosto ainda. Tá? Eu acho bem possível que o nosso mercado amanhã abra em gap de alta e dê continuidade ao movimento de alta. Acho que isso é um pouquinho mais provável do que a gente fazer um movimento de queda. Tá? Eu não acho que a gente deva abrir em queda. Se a gente for para um movimento de queda, provavelmente vai ser com a abertura em gap de alta, seguido do rompimento da linha d'água para baixo, que seria, aliás, o melhor cenário para operar na ponta vendedora. Tá? Agora, é importante a gente desenhar esta resistência aqui. Perfeito. Então, ok. Acho que em relação ao índice está tudo falado. No mercado americano, nós tivemos um bom dia de alta e me preocupa um pouco o fato do mercado americano já ter alcançado o topo de fevereiro, que é a resistência. Se romper, abre espaço aí para todo um novo movimento de alta em busca do topo marcado lá entre novembro e dezembro. Seria um fundo duplo, a simetria ajuda nesse sentido. Né? Se a gente conseguir romper esse topo, a simetria fica bem altista. Ela já é altista, né, considerando um eixo aqui, né? Mas é importante ver o rompimento. E se vier a romper também, não quer dizer que o mercado vai subir em linha reta. O mercado está um pouco esticado. São 3 dias seguidos de forte alta. Então é esperado alguma acomodação logo, não necessariamente imediato, mas logo. Tá? O S&P 500 futuro também faz um movimento de alta intenso no pregão de hoje, se aproxima bastante da resistência. Provavelmente essa faixa de resistência vai ser testada ao longo do pré-mercado. O rompimento dessa zona aqui, assim como no Dow Jones, abre espaço para uma movimentação de alta em busca desses topos aqui. O intraday do S&P 500 futuro hoje foi extremamente direcional e até apareceu um gap no meio do pregão que não é uma coisa usual. Tá? Eu não sei o que foi isso, mas não é usual. Em detalhe, né, a gente tinha marcado um canal de alta para esse movimento, esse canal tinha sido rompido, a gente fez uma projeção para baixo. O mercado respeitou, foi um pouquinho além, eu fiz um pequeno ajuste aqui, e agora o que era LTA provavelmente serve de resistência, tá? Mas ainda dentro de um cenário de tendência de alta. E o dólar? Bom, o dólar, a gente vai ter que gastar um tempinho nesse dólar aí. Tá? Ontem nós vimos um movimento muito intenso de alta no dólar. Eu mencionei que isso estava, inclusive, esse movimento quebrava, aniquilava a percepção baixista que eu estava tendo para o dólar desde que ele não conseguiu segurar aqui neste ponto. Lembra? Eu estava buscando um ponto de entrada na ponta vendedora e o sinal que eu estava esperando era um sinal de reversão por aqui. Daí apareceu esse candle ontem, foi um candle forte, dá uma ideia até de uma barra de ignição, de um mastrinho bandeira, de um pivôzinho de alta. Eu inclusive coloquei ali nas listagens de trades do farol compra para o dólar, mas somente no caso de a gente ter a superação da máxima de ontem, coisa que nós não tivemos. Por isso que eu gosto tanto desses acionamentos no SAFA, nos livra de sinais falsos importantes. Às vezes a gente perde um trade que outro porque o mercado pula, mas eu acho que no saldo é positivo. Tá? Então a gente não teve essa sinalização altista. E eu mencionei também que no intradiário, né, o dólar estava sobrecomprado, porque ele fechou em cima da linha de retorno do canal de alta que a gente estava acompanhando, e dentro do qual tudo indicava ele estava respeitando. Né? Então, era bem possível um movimento corretivo, mas se o mercado viesse a romper daí a máxima de ontem, é porque provavelmente iria embora. Eu só voltaria a ficar baixista para o dólar se a gente tivesse um movimento, foi o que eu falei ontem, né? Se a gente tivesse um movimento intenso na direção contrária, ignorando completamente o candle de ontem, algo como um Twin Towers. É basicamente o que a gente tem hoje. Não é um Twin Towers. Tá? Por uma questão de posicionamento de candles, não é perfeitamente um Twin Towers, mas é um sinal importante. Tá? E na minha leitura, se o dólar tiver a mínima de hoje penetrada, tá? Especialmente se a gente tiver isso associado a um day trade na ponta vendedora no pregão de manhã, acho que vale a venda. Tá? O dólar volta a valer venda na minha leitura. Tá? Mas dependendo desse cenário que eu mencionei para vocês, e o alvo seria o suporte do gap aqui de dezembro,
por volta de 3.861. Claro, tem esse suportezinho aqui, mas eu acredito que a estrutura mesmo puxa para esse ponto nessa hipotética nova movimentação de baixa. Vamos para o intraday. Foi um movimento muito forte de queda no dólar. O dólar abriu em gap de baixa, foi caindo, não deu uma brecha usual para uma entrada dos setups que eu trabalho. A venda seria aqui no rompimento do meio-dia 45, mas eu não quis fazer essa venda, considerando que a gente estava em cima da LTA, muito próximo desse suporte, e estava errado. O mercado realmente foi para baixo e pessoas corajosas se atreveram a comprar o dólar aqui, esse patamar de suporte, com esse padrão com essa intensidade de afastamento para média de 21 períodos e principalmente da amplitude de movimento. Só que o dólar não se comportou muito bem no repique. Ele conseguiu repicar legal. Quem entrou aqui de forma agressiva conseguiu buscar aí talvez uns 30 pontos, mas o dólar fechou com pressão vendedora, mesmo com essa questão do nosso rebaixamento e tudo mais. Então eu vejo o dólar mais propenso ao movimento de queda. O rompimento desse suporte aqui no intraday, pessoal, seria um sinal bem baixista para o dólar e provavelmente jogaria ele de volta para essa zona aqui embaixo. Ok? Juro, dei um F18. Já são 11 minutos de transmissão, de gravação, então acho que vai ser um pouquinho longo. Eu vou tentar acelerar aqui. O juro alcançou a média móvel de 200 e fez um candlezinho de reversão, superação da máxima, abre espaço para uma recuperação e teria resistência novamente na faixa dos 15.340. Então vislumbra a possibilidade de uma alta no juro, a depender da superação da máxima do pregão de hoje. A gente pode falar também do milho, CMH16, chegou a cair, mas recuperou, mantém o viés altista que opera pela média móvel e se mantém com toda certeza posicionado. Indo para as ações, Vale subiu bem forte hoje e alcançou o alvo que a gente tinha por volta ali dos R$ 8,90 a R$ 9,00. A máxima do dia foi em 9,6, né? E fechou numa estrela cadente em cima da resistência do gap com bom volume. O índice de afastamento aqui não está muito significativo. É possível pensar em venda na Vale agora? É possível, mas não é um sinal que eu considere gritante. Tá? O alvo, para quem todos os tipos de operação de swing trade aqui na ponta compradora alcançaram alvos, agora a questão de proteger a posição, ajustar stop. Tá? Eu venderia a Vale, mas eu venderia pelo intraday. Tá? E a Vale 5 e a Vale 3 geraram trades de rompimento de primeiro movimento no pregão de hoje. Não foram os mais fáceis de pegar, mas geraram esse movimento. Tá, a Vale 3 também fez um bom movimento de alta, também abre espaço para um movimento corretivo, mas eu vejo a Vale 5 como mais propensa ao movimento de queda. Tá? De qualquer forma, eu operaria pelo intraday, não muito por swing trade. A BRAP ficou para trás hoje. Ela bateu na máxima do dia na resistência, mesmo o alvo do gap que a Vale alcançou, e acabou fechando com uma alta de 0,25. Não acho que aqui seja venda, mas com certeza é ponto para proteger a posição de swing trade, tá? Com toda certeza. Petrobras, PTR3 deu uma puxada, bateu na resistência, por ali ficou. Ainda é um papel que eu considero feio e tem um viezinho meio baixista. Tá? PTR4 gerou uma boa entrada no intraday também hoje. E a PTR4 também se aproximou da resistência, não chegou a bater na resistência, faltou uns centavinhos. E se mantém no mesmo cenário que eu considero de viés baixista, um papel perigoso para operar na ponta compradora, muito perigoso se for swing trade. Ambev também alcançou basicamente o alvo, a resistência lá nos 18,65, 18,70, recuou bastante, deixou uma sombra lá. Eu ainda vejo o papel com espaço para subir, para testar esse patamar de forma mais clara. Quem entrou aqui no suporte já alcançou o alvo mínimo, protege posição, e agora a gente aguarda o rompimento do topo junto com a média móvel de 200 para buscar uma nova entrada. Setor de siderurgia, Gerdau deu uma puxada. Não fechou bonito, fechou com uma estrela cadente, testando o fundo primário anterior que foi rompido.
que é a resistência. O papel pode gerar aí algum movimento corretivo se perder a mínima, mas eu também não acho que seja papel para buscar a venda em swing trade, no máximo day trade. Falando day trade, deu um bom day trade, rompimento de primeiro movimento, aquele que tem uma cara de foice. CSNA também deu uma boa puxada no intraday de hoje, consegue romper essa faixa de resistência de ombro, cabeça ombro invertido, mas o candle não favorece muito posicionamentos agora. Tá? Eu gostaria de ver um movimento corretivo que depois de alguns pregões testando, forçando essa zona, mostrasse que o patamar aqui dos 4,38 a 4,50 acabou realmente se transformando numa zona de suporte. Tá? Não buscaria trades aqui e também acho perigoso por conta da resistência que foi rompida trabalhar na venda, porque essa resistência se transforma em suporte. Os Minas, tá, vamos falar da Uzi Minas, apesar de eu não querer. Os Minas pode surpreender aí nesse fundo duplo, tá? Se a gente romper essa resistência de 1,7 com bom volume, dá para buscar a operação na ponta compradora, tá vindo uma crescente de volume que está me chamando a atenção. Setor bancário, bom, os bancos deram uma acordada hoje, não conseguiram confirmar sinais de compra, mas deram uma acordada. Bradesco estava ameaçando o rompimento desse ombro, cabeça, ombro invertido, que seria um sinal muito forte, muito importante, mas no finalzinho do pregão devolveu naquela pancada por conta do rebaixamento, né? E não ficou um sinal claro. Eu gostaria de ver agora um novo fechamento acima agora, inclusive da máxima de hoje, para acreditar no rompimento. Tá? Mas o papel está mostrando que é para cima. Itaú também tentou o rompimento, não conseguiu, fechou abaixo aqui dos 25,45, 25,50. Novamente a gente aguarda, também aqui a gente aguarda um novo sinal de rompimento, dessa vez mais claro. Banco do Brasil não foi para lugar nenhum, continua sendo o papel mais fraco, a gente aguarda um rompimento para algum lugar. Outros papéis, eu vou falar primeiro dos 3 papéis que mais me chamaram a atenção hoje. BBSE3, já vinha falando desse papel pela questão do ombro, cabeça, ombro invertido que estava desenhando, hoje conseguiu romper bonito, deu um bom day trade também. E diferente da maior parte dos papéis, conseguiu fechar muito bem, apesar dessa porrada que o mercado sofreu para baixo no finalzinho. Tá? Então eu vejo aqui um rompimento que vale a pena se posicionar. Próxima faixa de resistência está em 26,20, depois lá nos 29,40, 29,50. Esse rompimento em BBSE3 para mim está bem bonito. Além de BBSE3, Eletropaulo hoje, pessoal, deu uma porrada, chegou a subir 28% e fechou numa alta de 14% praticamente. Tá? A gente já vinha falando desse papel há mais tempo, a gente acompanhou muito de perto o rompimento aqui para venda, a venda que teve aqui, a gente pegou bons trades em Eletropaulo e essa virada com uma barra de ignição. Nós vimos o papel corrigindo, a gente viu um trade aqui, quem entrou aqui, parabéns, se deu muito bem. E agora nós temos um novo sinal de entrada com esse rompimento. É um alargamento reto que está sendo rompido. Eu sei que o candle está esquisito com essa puta sombra superior, mas apesar dessa sombra ser enorme, eu não vejo ela como um sinal de força vendedora, eu vejo ela como um simples excesso de euforia no meio do pregão. O corpo do candle de hoje, ele é muito significativo, ele é maior que qualquer outro corpo recente, tá? É o maior corpo em, sei lá, vários meses, acho que desde fevereiro de 2015, há um ano, olha o candle de fevereiro aqui. Então, para mim, a compra já a partir daí é muito provável que os preços voltem a subir e o stop ficaria abaixo da mínima de hoje. Olha a porrada que foi no intraday. E um pouquinho mais light, temos a Light. O setor elétrico como um todo anda acordando, né? Tá ficando forte. A Light está rompendo um ponto muito importante aqui também, que é essa resistência por volta de 8,90, rompe com bom volume, não está esticado, tá? Não está esticado e tem espaço para subir. Não tem nenhuma resistência aqui que eu considere realmente forte, a não ser a faixa lá dos 13,34, que está a 45% de distância. Então aqui é um bom trade também em Light. Depois disso nós temos SC3, tá, em menor grau. Nós vimos Croton, nós vimos CR3 chamando a atenção, né, recentemente,
mas esses papéis parece que foram fogo de palha, eles saíram na frente e não conseguiram evoluir de uma forma fácil, acabaram gerando stop com prejuízo. E STC3 veio de retardatária, mas está mostrando aparentemente um rompimento mais sólido, tá? Um sinal mais tranquilo. Tá rompendo o topo anterior, é um pivô de alta, depois de ter rompido a LTB, que sofreu inclusive um pullback. A gente não está distante da média móvel de 21 períodos, o volume poderia ser um pouco melhor, mas está consistente. Eu sinto aqui a necessidade de acionar o trade pela superação da máxima, para realmente confirmar que vale a pena entrar em SC3, o stop abaixo da mínima. Tá? Então é pela superação da máxima. Tendo chamado a atenção para esses papéis, vou passar rapidinho por alguns outros. Congás, né? A gente vem falando de Congás, realmente está acionando, não conseguiu fazer um movimento de queda e agora rompe essas máximas, nos oferece aqui um maço bandeira, mas o rompimento não está bonito, tá? Não faria trade isso, eu estou atualizando. Even, que foi um bom rompimento de ontem, né? Balançou hoje, fechou levemente negativo, mas está completamente válido. Se tivermos um pullback, isso vai ser oportunidade para novos posicionamentos, tá? Não é para se preocupar em relação a esse trade, que parece estar tudo tranquilo. Magazine Luiza, nós vimos um trade recentemente, o papel estava em cima da zona de, até rompendo a zona de resistência, imaginava que ia conseguir bater na média móvel de 200 antes de reverter, só que hoje a gente já tem uma queda significativa, um engolfo de baixo. Quem operou já tem que ajustar stop, mas eu não faria operação short aí. O IBR3 estava na lista ontem do farol, mas sem destaque, tá? Estava rompendo essa congestão, o rompimento foi meio tímido. Se fosse para entrar seria na superação da máxima, e quem entrou viu um movimento de 18,5% a seu favor. Tá? E tem espaço para subir mais, mas eu não acho que seja ponto para entrada. Ficou complicado. No intraday a gente conseguiu esse trade. A gente fez o trade na hora, a gente olhou, a IBR estava rompendo, a gente comprou. O papel deu uma boa puxada de 10% e deu para encerrar fácil abaixo dessa estrela cadente. Tá? PRML3 teve rompimento. Vem desenvolvendo um movimento corretivo com baixo volume, que é positivo, não é para se amedrontar. Isso aqui deve ser pullback. A gente continua posicionado na expectativa de um movimento que traga o papel para os 11,20. Lelis Blanc hoje faz um novo candle feinho. Tá com cara de quem vai corrigir agora. Eu já acho que a partir de agora a venda seria mais aceitável, daria até para usar o stop acima da máxima de hoje, usando então um stop mais curto, ok? Vale a pena também acompanhar no intraday agora, se tiver um bom padrão de negociação no pregão e tiver um bom setup na ponta vendedora. Bom, na ponta compradora também, papel com muita volatilidade, vale a pena a gente olhar porque pode dar bons trades, tá? Mas eu vejo maior possibilidade realmente para um movimento de queda. PSSA3 buscou o fundo de janeiro, que já foi testado anteriormente, esse fundo em 2013, gerando um suporte bem importante nos 22,60. O papel reagiu muito bem ao teste desse suporte, fechou na máxima, apesar de toda essa movimentação que a gente teve no pregão de hoje. Essa pressão vendedora teve bom volume. No semanal fica interessante também. Eu vejo a possibilidade de um trade na ponta compradora pela superação da máxima de hoje, com stop abaixo aí dos 22,30. Para finalizar, até que não foi tão demorado, né? V24 veio testar a LTB desse canal de baixa, fechou numa estrela cadente bem bonita, fora das bandas, bom volume, então pode dar um trade na ponta vendedora de swing trade, mas provavelmente um trade curto, tá? Em 35,60 já tem um suporte significativo. No mínimo a gente deve olhar no intraday e buscar algum setup vendedor. Se aparecer, dá para ir com mais confiança. Então, na minha leitura, esses foram os movimentos que valia a pena comentar, né, sem abusar muito do tempo e da paciência de vocês. Eu vou encerrando por aqui, agradeço a audiência, até amanhã.